Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma temporada do Bate-Papo Literário na UniTV-SC, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E para encerrar o mês da mulher, o Bate-Papo Literário de hoje está mais que especial. Primeiro porque a convidada do programa é uma pessoa muito importante na minha vida, generosa, inteligentíssima, expert em literatura, teatro e casusa. E segundo porque a nossa conversa será sobre o meu livro A Mulher no Casamento, representações no teatro do século XIX, que estarei lançando aqui neste programa. E por que convidar esta pessoa para falar deste livro? Porque este livro é uma adaptação da minha dissertação de mestrado e ela foi a minha querida orientadora, a quem agradeço imensamente por me guiar no caminho da pesquisa e por ajudar a me tornar uma pesquisadora apaixonada pela arte literária e teatral. Estou falando da doutora em literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina e minha eterna prof, Jussara Bittencourt. E hoje nós vamos falar sobre a arte teatral e os contextos histórico e ficcional da mulher no casamento do século XIX, temas que abordo no meu mais recente livro. Prof, querida, ai, olha, é sempre um prazer estar junto de ti e te receber aqui no programa, que já não é a primeira vez, já é cliente aqui da casa. Olha, muito bom te receber aqui e ainda mais para falar do nosso projeto, vamos dizer assim, né? Ai, Renata, né, equipe da UniTV-SC, excelentes profissionais, todos que nos assistem, né? Saibam que é um prazer enorme, uma satisfação muito grande participar desse programa, estar do teu lado, conversando, revivendo, rememorando. Verdade. E principalmente te parabenizando, né, por mais essa conquista. A Renata é a escritora de coração de Tubarão, é a nossa tubaronense de coração. Ai, obrigada. Renata, Ai, muito obrigada. Nossa, muito que legal. Obrigada mesmo por essa oportunidade e pelo convite. Ai. Prof, vamos começar falando um pouquinho de teatro, que na verdade é o tema do seu doutorado, né? Foi o tema do seu doutorado e que virou livro também, né? Nação em Cena, e que na verdade a ideia da gente abordar na nossa dissertação falar sobre o teatro foi realmente por essa necessidade de trazer mais o teatro para esse meio acadêmico, né? Porque a literatura ela vem muito, né? É muito falada nas dissertações e nas teses, mas o teatro fica um pouquinho quietinho. Conta pra gente. Renata, primeiro, né, é bom rever essa minha pesquisa, essa tese, né, de 2005 e que foi para o livro em 2010 e que de certa forma tu me obrigaste a reler. Foi também muito bom. E também dizer que a mulher no casamento, as representações do teatro no século XIX é da Renata. Eu participei, né, eu estudei junto contigo. É filho, o livro, né, a pesquisa é filha, ela se desdobra de algumas nuances da minha tese, sim, né, porque foram alguns textos que nós lemos em conjunto e tudo mais. Esse texto é da Renata, ele tem, né, a identidade da Renata e que está muito bem escrito, que teve, né, uma receptividade muito boa pela banca, pela academia em si, que agora tomou uma forma de livro, né, e que eu recomendo, que merece ser lido e que quer ser lido. Mas, sim, voltando ali à tua pergunta sobre o texto literário em prosa, né, o romance, ou mesmo em verso, a poesia, ou até mesmo a música, eles recebem bem mais pesquisas do que o texto teatral. O texto teatral, ele é um pouquinho mais, menos pesquisado, as investigações são ínfimas, são poucas em relação ao texto literário, né? O texto da prosa, o romance, a poesia e até a música. Ele teve bem menos pesquisas, né? E merece ser pesquisado. O texto teatral, ele merece ser investigado. É por isso a relevância desses estudos, né? Sim, eu lembro de que quando eu pesquisei, comecei a minha pesquisa, e até foi mote, né, um argumento para
imprimir a tese foi fazer uma varredura nas investigações acerca do teatro, e eu vi na época uma pesquisa com aprofundamento vertical no teatro, né, sobre o imigrante, o estrangeiro, que foi a minha tese. Não havia na época, hoje devem ter mais pesquisas, né? E a tua também, quando nós fizemos, né, que tu foste... A Mulher no Teatro, A né? Mulher no Teatro também tinha... Não encontrei. E as duas peças especificamente, tu foste a primeira, tu inauguraste, né, essa pesquisa. E acho que foi um processo tão delicioso, porque foi um processo de descoberta do teatro do século XIX, né, dessa história do teatro que chega aqui junto com a família real, né, que é Dom João VI, que começa em 1808, né? Com os teatros, a construir os teatros. Sim, exatamente. Né? E que você aborda, eu abordo ali também. E poder estudar também a história da mulher, né? A representação da mulher no teatro, mas também fazer essa comparação do histórico da mulher no casamento do século XIX com as representações nas peças teatrais, né, de José de Alencar e Martins Pena. Isso foi uma descoberta assim maravilhosa. Eu diria que para ti foi uma descoberta e um encantamento. É verdade. Algo que sempre me chamou a atenção, e eu vejo agora no brilho dos teus olhos, né? Esse encantamento teu pelo texto teatral, né? E pela mulher, pela história, né, e a historicidade do texto teatral, então a história da mulher, então tu te encontraste desde o início, e para mim foi muito importante, né, conviver com essa Renata encantada, né, pela pesquisa. Realmente, eu me descobri pesquisadora, não era, e quis continuar, estamos aí, né? Agora no doutorado, com outros temas, mas também trabalhando com a questão da mulher, né? A escrita feminina. Isso. Né? Isso é muito legal. Mas eu achei muito legal, assim, porque é interessante quando a gente vê o livro pronto ou a dissertação pronta, parece que tudo foi tão fácil, né? A escolha dos autores, a escolha das peças teatrais, o tema, e não é bem assim, né? Até você chegar a esse recorte ali e escolher os autores, as peças, é um processo, e trazer esses dois autores, né? José de Alencar e Martins Pena, que na verdade são dois atores tão importantes e diferentes, né? Porque José de Alencar, ele tinha como propósito no teatro dele a moralização, né, do seu público, né? Ele queria realmente elevar o público, que era um público burguês, e já Martins Pena, ele queria fazer uma sátira daquela sociedade, usando daqueles eles chamam de baixo cômico, né? Que é usando dos quiprocós em cena e tirando, vamos dizer como no termo, tirando um sarro daquela sociedade que se achava toda moralizada, toda tradicional, moralizada, que era a burguesia da época, na verdade, né? Renata, aí o Martins Pena, ele tem um papel fundamental, porque ele vai num primeiro momento usar o intermédio, né, entre um tempo e o outro da grande peça, que é o drama. Ele vai botando o entremeio ali, né? Vai botando a comédia, né? E ele se desloca da burguesia, da elite, e vai para o campo e vai pegar, só que ele traz questões da linguagem, ele traz o comportamento, e ele, de certa forma, enaltece, mesmo brincando com as personagens do campo, né? Ele enaltece esse pessoal e deixa de lado a elite. A elite, exatamente. Traz a brasileiridade, vamos dizer assim, para o teatro, né? A gente tem que encerrar esse bloco, eu esqueci esqueci completamente de encerrar. Não, eu que peço desculpa, mas está tão boa a conversa. Gente, não saio daí que a gente volta já com mais teatro e com mais Mulher no Casamento aí do século XIX, tá bom?
Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu estou lançando o meu livro A Mulher no Casamento, Representações no Teatro do Século XIX, uma adaptação da minha dissertação de mestrado. E para conversar sobre a arte teatral e os contextos histórico e ficcional da mulher no teatro do século XIX, temas que abordo no livro, eu tenho a honra de receber a minha orientadora, doutora em literatura pela UFSC, Jussara Bittencourt, a quem tenho um carinho muito especial e agradeço imensamente por me guiar no caminho da pesquisa e por ajudar a me tornar uma pesquisadora apaixonada pela arte literária e teatral. Prof, vamos voltar então falando então desses dois motes do livro, que é o teatro e as representações da mulher nesse teatro do século XIX. Prof, a gente estava falando desses dois autores que eu acho que foram autores importantíssimos. Martins Pena, porque é o precursor da nossa comédia de costumes, que a gente vê hoje na televisão, temos tantas aí brasileiras e também americanas, enfim. E José de Alencar, que foi um autor do romantismo e super importante aí para a nossa literatura, e que também, eu acho que quase ninguém sabe que ele foi um grande autor teatral, né? Dramaturgo, sim. Dramaturgo. Sim. O Martins Pena, ele teve, né, conforme a gente já conversou, ele teve seu papel por imprimir a comédia, por trazer essa brasilidade, essa identidade do brasileiro para o texto teatral. E quando eu vou pesquisar, eu observo que ele coloca o estrangeiro, né, e o estrangeiro está ali, o imigrante, o estrangeiro, sim, eles estão no mise-en-scène, né, mise-en-scène na cena brasileira. E o Martins Pena, ele coloca, e o José de Alencar tem, né, os romances amplamente divulgados, só que no teatro realmente ele teve, né, pouco estudo ou pouca divulgação. Teve, sim, mas não tanto quanto o romance. O romance dele atingiu. Só que o teatro dele é que vai ser disciplinador, ele vai tentar criar, né, bons hábitos, como os outros dramaturgos, né, tentar modelar a sociedade, a elite brasileira com a elite europeia. E o teatro do José de Alencar, ele se aprofunda em algumas questões que no romance são meio que en passant, meio sim, rasas, né? E tanto é que o teatro dele, Mãe e o Demônio Familiar, são peças fantásticas, né? E que mexem, até hoje eu penso em questões do demônio familiar que perpassam o dia a dia, o cotidiano, né? Essa personagem, né, que foi o Pedrinho, que foram ali, que compõem a cena, né, o elenco dessa peça teatral do José de Alencar. E é impressionante como eles trazem para a cena, o que eles trazem para a cena no palco é realmente um reflexo da sociedade da época, né? Essas peças que a gente trabalhou ali na dissertação, que são o que é o casamento. O que é o casamento, exatamente. Né? Que traz esse casamento burguês, no qual a mulher ela é submissa ao marido, ela chama o marido de senhor, né? Meu sim, senhor, né? O senhor que era isso e tal. No qual o marido recebe um dote, sim, do pai da noiva, né, para poder se casar com ela, ou seja, ela passa da tutela do pai para a tutela do marido, né? E ali ela vive dentro de casa, a mulher, o universo da mulher é um universo caseiro, né? Para sair à rua tinha que ser acompanhada, não podia sair sozinha, isso no século XIX, e isso até acho que início do século XX também, né? As sim, mulheres saíam acompanhadas na rua, e o mérito dela era ser uma boa procriadora, uma mulher do lar, uma boa dona de casa, e ajudar o marido, estar ao lado do marido no que ele necessitasse. Isso tá tudo na peça de teatro, né? Essa e como valores, né, que também são importantes, mas como doutrinação, né, como educação, como eles vão seguir ali como exemplo, né, a ser seguido. Exatamente. E desvelando também o comportamento, os trâmites, as negociações
da sociedade, né, burguesa, da elite, né? Da elite, que na verdade a burguesia da época era a nossa elite, né? Ali faziam parte os grandes comerciantes, os bancários, e os nobres, né? Os banqueiros, né? Os que vinham de banqueiros, né? E os nobres, né? E os nobres daí. Então tinha os nobres, a burguesia e os escravos, enfim. Mas olha só, e é interessante como o teatro, assim como a literatura, muitas vezes ele traz à tona o que a história oficial faz questão de apagar, né? Com quanta coisa que a gente não aprende sobre a nossa história, enfim, por meio da literatura, do teatro. Eu acho que é por isso que é daí que vem essa relevância, né, da escrita, né, do teatro, da literatura e de estudos, né, que tragam esses temas, né, através dessas representações. Eu penso que fazer arte é importante, é fundamental. Estudar sobre a arte também. Então, concordo contigo. Às vezes, os textos ditos, né, oficiais de história, eles camuflam, eles camoteiam situações muito relevantes para se pensar, para se refletir, que estão nos textos artísticos, até nos textos, né, tanto verbais e não verbais. E então, muitas vezes a história oficial, ela fala muito do coletivo, né? Daquilo que aconteceu coletivamente e não fala muito o que aconteceu individualmente, daquela privado, mulher, né? No privado. No privado, exatamente. Então, a literatura, o teatro, a arte, ela dá esse tratamento mais específico para a vida privada. E que é importante, que é onde nós nos encontramos. Nos identificamos. Nos identificamos, exatamente. Como ponto ou contraponto. Exatamente. Né? Eu não sou assim, que bom. Ou é pior, né? Vai saber, né? Ô, professora, a gente vai fazer mais um pequeno intervalo e na volta a gente vai falar dessa mulher casada, um pouquinho mais da mulher casada brasileira do século XIX, que a gente coloca aqui no livro e que são representadas nessas peças, e também falar um pouquinho sobre, comparar um pouquinho, né, sobre essa mulher casada do século XIX com a mulher casada do século XXI, que eu acho essa comparação bem bacana. Será que evoluímos? Será que estamos felizes? Será que não? Certo. Ok? Tá. Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu estou lançando o meu mais recente livro, A Mulher no Casamento, Representações no Teatro do Século XIX, uma adaptação da minha dissertação de mestrado. E para conversar sobre a arte teatral e os contextos históricos e ficcional da mulher no casamento do século XIX, temas que abordo no livro, eu tenho a honra de receber a minha orientadora, doutora em literatura pela UFSC, Jussara Bittencourt, a quem tenho um carinho muito especial e agradeço imensamente por me guiar no caminho da pesquisa e por ajudar a me tornar uma pesquisadora apaixonada pela arte literária e teatral. E isso é muito verdadeiro, tá? Não é só porque está lá no texto, não. Isso é muito verdadeiro, assim, foi um despertar para mim, porque quando eu fui pela primeira vez conversar contigo, você lembra disso lá? Né? Exatamente. E eu não tinha muita ideia do que fazer e nem como fazer, né? Do que era uma pesquisa, né? Eu trabalhava com jornalismo, trabalhava com inglês, mas o que era uma pesquisa? E a professora foi me despertando, foi me mostrando o caminho e tal, e realmente eu fui me apaixonando pela coisa. Mas se tu tivesse esse start, né? Não, professora, por que não pesquisar a mulher? Eu quero ficar com a mulher, eu quero estudar a mulher. Foi. Então, vamos lá para o teatro. Desde o começo, né? Foi uma sintonia, né, Renata? Foi. Muito bom, muito bom. E é interessante porque, é claro, é muito bom ter a nossa dissertação lá na biblioteca e tal, mas não tem um acesso tão grande quanto o livro, né? Poder colocar em livro e as pessoas poderem ter acesso e poderem ler, porque eu acho que é um trabalho tão bacana para ficar mocoseado, como dizem, escondidinho, né? Acho que isso é legal. Sim.
porque vai na biblioteca da universidade ou ficar restrita àquele lugar, a obra parece que ela fica encolhida, se fecha ali, né? Se fecha mesmo. E no livro não. Agora tu vais perceber, Renata, tu encontras com leitores, eu li o teu poema, eu li a tua crônica, a crônica do Pingo, a crônica. Aí tu tens esse feedback, esse retorno, né? Agora tu vais ver as pessoas lerem e vão te dar esse retorno. Renata, o que tu querias dizer? Como é que foi essa abordagem? Que interessante, essa reflexão teórica, mas também articulada ao texto teatral. Então, de repente, tu vais ver filhos, né, ou desdobramentos da tua pesquisa que tu vais orientar também, que agora o caminho é para ti. Vamos lá, né? Já fiz a minha parte. Agora é a sucessão, da continuação. De continuidade, porque tu também vai ter esse encantamento de ver o leitor, o pesquisador, ver o acadêmico se encontrando, né, e se descobrindo na tua pesquisa, no teu livro. E a materialidade, ela é importante. Prof, vamos falar, acho que essa relevância é impressionante, como 150 anos depois dessas peças terem sido encenadas, né, como elas ainda são relevantes no dia de hoje, né, como ainda os temas são ainda relevantes, né. E vamos falar um pouquinho dessa mulher do século XIX, né? Dessa mulher que era casada mais por uma questão econômica. No século XIX não existia ainda casamento por amor, né? Renata, vai saber, né? Não existia casamento por amor, dependendo a classe, dependendo a situação, mas em termos de representação, a gente observa que eu cheguei na época a ler 118, 130 peças, né? Detectei estratégias de subterfúgios da mulher nos romances, nos enredos, deles conseguirem ganhar e conquistar esse casamento por amor, mas tinham que muitas vezes contra a família e contra os pais, né? Mas assim, eu encontrei, talvez porque não fosse um universo a ser representado. Pode ter havido, pode haver, mas na representação a gente observa, e tu fica bem claro no teu livro, né? Na tua pesquisa, que o casamento por amor foi muito difícil. Tanto é que o Alencar coloca essa cena burguês, né? Vamos no burguês, é difícil, não é impossível, como até hoje, né? Eu acho que é uma questão de sorte. Saber, sei. Mas era realmente uma questão econômica, né? Imagina, você vai casar a sua filha, você tem que oferecer um dote, e quanto melhor o dote, mais bem arranjado, vamos dizer, é o casamento. Né? Então é uma questão econômica, isso o José de Alencar coloca bem forte, mas não que ele seja contra ou a favor, é uma questão da sociedade da época. Ele vai representar. Ele vai representar, exatamente. Em algum momento tem personagem que é alter ego dele, que é a fala dele, mas ele trata de representar, e tá aí, né? Você entenda, você aceita, você absorva o que é, né? O importante é refletir sobre, né? É refletir e deleitar, né? Acerca da obra, né? Sentir prazer com o que vai ler, com o que vai assistir. E a gente vê então essa mulher representada aí do casamento do século XIX, e a gente vê as mulheres representadas hoje, podemos falar das mulheres reais, representadas nos filmes, nos livros hoje. Falando da gente hoje, eu, você e tal, será que somos mais... será que avançamos muito? Conseguimos chegar mais perto de uma felicidade plena com essas conquistas que nós tivemos? Porque às vezes, sabe o que eu penso? Ai, gente, o pessoal vai me jogar pedra. Mas às vezes, nossa, saudade da Amélia, que ficava em casa quietinha, não tinha milhões de coisas para fazer. Brincadeira, tá, gente? Brincadeira. Mas assim, a gente acabou acumulando muita coisa. E isso gera também uma certa angústia, né? Porque é aquela coisa dos 3 turnos, né? Você vai, trabalha, volta, toma conta da família e tal. A gente acumulou coisas, né? A gente não deixou de ser tudo o que era e acumulou outras coisas também.
comparando com aquela mulher ali representada na peça, que é uma mulher submissa, que não tem a liberdade que gostaria de ter, e hoje, que ainda existem as mulheres submissas que ainda não têm liberdade, mas a gente está conquistando ali o nosso espaço, enfim. Qual é a sua opinião em relação? Primeiro, assim, a ingenuidade de dizer que não houve uma batalha, que não houve uma conquista, que não houve uma mudança de comportamento. Basta ver nossas avós, né, bisavós, todos os que nos precederam, as mulheres, elas tiveram que lutar, que conquistar até o direito de respirar. Então nós estamos aqui conversando porque teve muita gente, muita mulher que sofreu, que penou, que teve que bravatear, que teve que ir a campo, à luta, brigar para conquistar esse momento para sua filha, para sua neta, né, bisneta, tetraneta, enfim, para essa mulher do século XXI. Um acúmulo de afazeres, eu acho que essa pós-modernidade, essa modernidade, esse nosso tempo nos fez isso, né? Então, não há como, é a Renata mãe, a Renata escritora, esposa, amante. Então tem tudo isso. E tem mulheres que têm 10 mil vezes mais. Tá? Então, há sim um acúmulo de afazeres, e talvez por conta de ter necessidade de mais coisas para viver e se conviver, nós tenhamos que ter, né, mais trabalhos, mais compromissos. Só que saudade de uma vida simples, né? Sim, a música faz isso, né? Faz com que a gente... Essa nostalgia, que na verdade, né? Era bom, eu queria ter na vida simplesmente, né? Então também é culpa desse lugar ideal, né? Se é ideal esse nosso tempo, eu não sei. Se a gente o que é felicidade para eu dizer, ó, nós somos mais felizes agora ou nós fomos mais felizes em outrora? Não sei, felicidade, eu acho que não existe mais feliz ou menos feliz, existe a felicidade. Sim. E ela pode estar, e ela está às vezes em algo mais simples e instantâneo. Perfeito. Teve luta? Teve. Nós vamos continuar lutando? Vamos. Nós vamos nos aprimorar? Vamos. Eu acho que isso é importante para o ser humano. Eu acho que a arte, o papel dela é isso também, é este também, de promover esse desejo do aperfeiçoamento. Deve ser. De querer melhorar, de querer melhorar, diferente, deixar, né, um legado melhor, como muitas que nos antecederam nos deixaram. Né? Nem todas, mas muitas deixaram. Como os homens também. Né? Então, claro, também tiveram seu papel. Só lembrando que nós pesquisamos textos teatrais escritos por homens. Verdade. Eles representaram a mulher. Então, essa mulher que é objeto de casamento, que ela é negociada, também foi representada por homem, né? Exatamente. Talvez caibam pesquisas que pensem essas representações feitas pelas mulheres, né, Renata? Escrita por mulheres. Fica aí a dica, né? Com certeza. Prof, a gente está terminando. Muitíssimo obrigada, adorei te receber. Eu também. Estamos aqui então com mais um livro para trabalhar e eu estou muito feliz de te ter aqui, da gente conversar sobre esse assunto que se deixar a gente fica aqui a vida inteira, com certeza, né? Com Uma delícia. Obrigada, também. Viu? Beijo grande. Obrigada, Renata. Obrigada, UniTV. Obrigada por essa oportunidade a todos. E uma boa leitura. O livro da Renata merece e quer ser lido, tá? Obrigada. E eu conversei hoje com a doutora em literatura Jussara Bittencourt. Mas antes de terminar o programa, eu quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Morgana, que cuida das minhas sobrancelhas, a Laís Bonomini, que cuida das minhas madeixas, a Academia Toia, que há 41 anos mantém o nosso corpo em movimento, e ao IASD, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV SC. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!